Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando, ok? Essa pergunta é uma pergunta bem interessante e eu gostaria de tentar clarificar aqui para os senhores, tá bom? Sobre a salvação daquelas pessoas que nunca ouviram o evangelho, nunca nenhum missionário os evangelizaram, nenhuma igreja foi plantada e assim por diante. Como, por exemplo, em lugares muito distantes, florestas, onde nenhum cristão conseguiu chegar até lá por falta de recursos e etc. Como fica a salvação? Meus irmãos, eu gostaria de ser sucinto aqui e lacônico, tá bom? Dentro da teologia, nós definimos dois pontos interessantes que Deus usou para se revelar ao homem. A primeira revelação que nós definimos dentro da teologia, chamada de a revelação universal, ou revelação geral de Deus. Dentro da revelação universal ou geral, nós temos, por exemplo, a natureza. Deus usa a natureza para revelar os seus feitos, as suas obras aos homens. Por exemplo, livro dos Salmos, o Salmo de número 19, a partir do verso 1 até o verso de número 6, o salmista declara que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, bem como o apóstolo Paulo ratifica agora no Novo Testamento, no capítulo 1 da carta aos Romanos, dizendo que nenhum homem vai chegar diante do trono de Deus desculpando-se pelo fato de não conhecerem as obras, os feitos de Deus, a criação de Deus. O apóstolo Paulo diz que ninguém será inexcusável, isto é, ninguém vai desculpar-se diante de Deus. Eu não sabia que existia um Criador. Bom, mas a natureza sempre confirmou e anunciou a existência sim de um Criador. Mas note e observe que a natureza não consegue evangelizar ninguém. Ela apenas anuncia. Pois, no mesmo contexto da carta aos Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo deixa de forma clara e explícita que os ímpios amaram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Note que mesmo um índio lá no meio da floresta, ele pode olhar para as matas, para o céu estrelado, ele sabe que há um Criador por detrás de tudo isso. Não surgiu do acaso, não surgiu do nada. O universo não surgiu de uma explosão cósmica. Não, ele sabe, existe um Criador. A natureza anuncia isso. Mas percebe que mesmo assim, a depravação é tamanha dentro do homem, né? A depravação humana é tamanha que ela passa a considerar a árvore, passa a considerar as águas como sendo deuses ou deusas. Então, mesmo assim, a natureza traz uma revelação apenas no sentido de que há um Criador. Mas dentro ainda do campo da revelação universal ou geral de Deus, Deus também, além de se revelar através da natureza, ele se revela através da consciência. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 2, versos 14, 15 e 16, ele elucida essa questão quando diz assim: porque quando os gentios, observe, os gentios que não têm lei, vocês sabem que as primeiras palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Na sequência, no capítulo 3, verso de número 2, o apóstolo Paulo diz: primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Foram confiadas a quem? A Israel, a nação judaica. Então o apóstolo Paulo está dizendo agora em Romanos 2 e 14 que aos gentios eles não têm lei. Fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Verso 15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Paulo está dizendo que Deus implantou dentro de cada homem uma consciência. Isso também é revelação universal. Todo homem já nasce tendo esse discernimento entre o certo e o errado. Por que um ateu, veja bem, um ateu que diz não professar a fé dos cristãos, que diz não crer no Evangelho, não crer na Bíblia, muito menos nos 10 mandamentos, como pode um ateu ter a ciência de que se porventura ele vir a trair a sua mulher e a cometer, não é, um adultério, como ele sabe que é errado o adultério? Ou se ele vir porventura a assassinar alguém, como ele sabe que o assassinato é errado? Por quê? Mesmo não crendo no Evangelho, mesmo não aceitando a Escritura, mesmo não aceitando os 10 mandamentos, ele tem essa consciência, pois Paulo diz, Deus deixou essa revelação, a consciência dentro de todo ser humano. E no verso 16 diz: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, Deus se revela dentro desse campo de revelação universal ou geral.
Deus usa ou a natureza ou a consciência do homem para eles terem esse entendimento. Mas em segundo lugar, e aqui entra a questão, definimos também na teologia não apenas a revelação geral, mas existe também a revelação especial de Deus. A revelação especial de Deus, dentro desse campo, existe o próprio Cristo. Deus se revelou ao homem através dessa revelação especial por meio do seu Filho, a saber, Cristo. Mas ele se revela também por meio da sua palavra escrita. A Escritura é a revelação especial de Deus. O apóstolo Paulo, ele deixa muito claro na carta aos Romanos, capítulo 10, que ninguém vai vir a Cristo se não for por meio da pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. PH, em como fazer então com aquelas pessoas que moram em terras distantes, que tiveram apenas a revelação da natureza, têm a consciência implantada dentro de si, mas a Escritura e eles nem ao menos sabem que exista Jesus. Fique certo disso, que se porventura existir algum eleito em terras distantes, ou por exemplo, numa tribo indígena, se houver eleitos lá, Deus, em sua providência e sabedoria divina, fará com que missionários cheguem até lá e futuramente uma igreja seja plantada. Pode ter certeza, nas palavras de Martyn Lloyd-Jones, considerado como o último dos puritanos, Lloyd-Jones dizia o seguinte: que Deus determina o meio como também o fim. Deus não apenas elegeu os eleitos antes da criação do mundo, mas ele também organizou dentro desse plano salvífico todos os meios para que este eleito conheça o Evangelho e, em última instância, ele vai converter-se e vai ser preservado pelo Espírito Santo, que santifica o crente e aplica esta obra da redenção e da salvação, né, na vida do eleito. O Espírito o preservará até o fim. Então Deus, em sua sabedoria, ele sabe como agir. E ele sabe como fazer com que o Evangelho chegue àquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Não esqueça, se houver um eleito, Deus fará com que o Evangelho chegue até eles. É interessante observarmos, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 16, versos de números 6 e 7, Lucas narra dizendo: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Verso 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Observe que o apóstolo Paulo tinha o desejo de pregar nessas cidades, mas o Espírito Santo impedia no verso 6, bem como também o verso de número 7. O Espírito o impedia de anunciar o Evangelho. Percebe? Mas, em outro contexto, o Espírito impeliu o apóstolo Paulo de pregar o Evangelho em outros lugares. No mesmo contexto, o texto bíblico é muito interessante, pois o apóstolo Paulo diz que numa visão foi dito a ele, no verso de número 9, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Percebe que onde há eleitos de Deus, Deus fará com que usará todos os meios para que o Evangelho alcance os eleitos. Mas se porventura não há eleitos, Deus fará com que a porta do Evangelho seja fechada. PH, então, como fica? Injustiça da parte de Deus? Essa pergunta está lá em Romanos capítulo 9, né? Não há injustiça, porque todo ser humano é pecador desde o ventre de sua mãe. Todo ser humano já nasce com a natureza adâmica, corrompida, carcomida, imaculada pelo pecado. Portanto, não há injustiça. Não há injustiça da parte de Deus, pois todos pecaram em Adão, e caídos em Adão, todos merecem a punição eterna. O fato deles ter nascido já é um sinal de que são merecedores da justiça de Deus, do castigo e do juízo de Deus sobre os seus pecados. Mas como resolver isso? Olha que interessante, na passagem do Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versos 47 e 48. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Verso 48. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado, e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e o que muito lhe foi, e o que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Note que tanto aquele que conheceu a vontade do Senhor, como aquele que não conheceu a vontade do Senhor, serão castigados, serão punidos. Note e entenda, meus irmãos, que aquele que conheceu o Evangelho, por exemplo, na cidade, não é? Onde há
a chance é maior de se conhecer o evangelho. Aquele que conheceu o evangelho na cidade será punido e castigado muito mais do que aquele que conheceu, ou melhor, que não conheceu o evangelho, porque nenhuma igreja foi plantada, o evangelho não chegou, nenhum missionário chegou até lá. Mas percebe que mesmo aquele que não conheceu o evangelho, ele será punido, será castigado, pois ele já nasceu pecador, ele já é pecador e, portanto, ele deve de sofrer pelos seus pecados, porque ele se rebelou contra o Criador lá na queda, representado em Adão. Mas note que Deus é um Deus justo, ele julgará ambos, mas haverá graus de açoites e de punição. Com certeza, aquele que não conheceu o evangelho será castigado menos, mas a justiça de Deus será certa. Ele tem de ser punido porque todo ser humano é pecador, é rebelde, é culpado e se rebelou contra o Criador. É por isso, meus irmãos, que os grandes missionários calvinistas, por exemplo, David Brainerd, que foi missionário aos índios de pele vermelha, você comprar, por exemplo, o livro Heróis da Fé, aquele clássico do pastor pentecostal Orlando Boyer, se você adquirir aquele livro, você vai entender, né, o desejo, como Brainerd se desgastou em prol do evangelho, em prol das almas daqueles índios, né? Não importava se fazia naquelas noites frias, chuvosas, relâmpagos e trovões, ele atravessava a cavalo para levar o evangelho. Por quê? Porque David Brainerd sabia, como um bom calvinista, que os eleitos só virão a Cristo por meio da exposição da palavra, por meio de entender o evangelho, e dessa forma eles poderão chegar-se a Cristo. É por meio de Cristo que eles entenderão o evangelho. Se não há exposição da palavra, os eleitos não chegarão até Cristo. E é por isso que ele empregava toda a sua força, toda a sua energia em prol das almas dos eleitos do Pai, porque ele sabia que haviam eleitos. Ele entrava mata dentro, porque sabia, há índios eleitos. Mas como eles virão a Cristo, é necessário a pregação da palavra de Deus. Entenda, meus irmãos, que Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus sábio, justo, inteligente, reto, bom em tudo que faz. Desta forma, então, ele vai fazer com que, se porventura houver eleitos, eles conheçam sim o evangelho. Deus não é pego de surpresa, não há dificuldade impossível para Deus, é um ser supremo, controlador do universo, e desta forma, então, nós podemos nos assegurar e confiar que se ele tem seus eleitos, ele fará com que o evangelho chegue até eles, ok? É por meio do evangelho e é por meio de Cristo que os eleitos obterão a salvação e a vida eterna. Ok, meus irmãos? Abraço.